A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização, Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia, nossos companheiros que nos acompanham pelo canal do YouTube. Muito bem-vindos. E hoje, trazendo mais uma debutante, nossa querida irmã Sônia, que vem falar um pouco sobre associações. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que esses conhecimentos que vão ser conversados na manhã e no dia de hoje, nós possamos colocar em prática e refletir sobre as nossas ações no nosso dia a dia. Que assim seja. Sônia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa Seara Espírita. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os queridos ouvintes, encarnados e desencarnados. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui agora. Agradeço ao Paulo e ao Sidney o convite. Agradeço à rádio o espaço que nos dá de divulgar essa doutrina tão esclarecedora e tão confortadora. E para a gente é um prazer começar a falar um pouquinho sobre associações, né? Que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nós estamos sempre associados com pessoas. Mas o que seria a associação? Qual que é a definição para isso? Então, a associação vem de associar-se, unir-se, juntar-se, agrupar-se, sempre com um objetivo comum, o mesmo propósito. E para que a gente se associa? Para nos tornarmos mais fortes. Um exemplo assim bem claro é a associação de bairro. Se nós formos, eu ou um vizinho, né, junto à prefeitura, pedirmos alguma melhoria para o nosso bairro, será difícil de obtermos essa melhoria. Mas se criamos uma associação, e essa associação junto à prefeitura vai reivindicar, né, essas melhorias, normalmente se consegue. Porque, inclusive, até a prefeitura tem uma verba destinada para as associações de bairro. Então, as associações elas têm esse propósito de fortalecer. Junto às associações, nós vemos também grupos musicais, orquestras, grupos de instrumentos com grupos de músicos, corais também, né, pessoas cantando. Hoje em dia, todas as gravações musicais têm os corais, né, que ficam ali por trás, assessorando e dando aquela qualidade, né, à música. Então, a associação realmente é uma forma de nos fortalecermos. E por que a gente se associa, Sônia? Porque é da nossa natureza. Essa reflexão, associação, está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e Emmanuel nos fala, abre aspas, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Logo, a gente percebe que a associação está presente em nossas vidas o tempo todo. Somos seres sociais e associados por natureza. Nunca estamos sozinhos. A separatividade é uma ilusão. Somos como nós de uma mesma rede, estamos sempre conectados uns aos outros o tempo todo. Foi assim que fomos criados e é assim que vivemos. Só que, na maioria das vezes, essas informações não nos são passadas, então nós não nos damos conta, né, do que está acontecendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, a quem estamos associados, porque não temos conhecimento disso, mas estamos sempre associados, estamos sempre unidos, estamos sempre juntos, conectados uns aos outros. Então, e como que acontecem as associações? Então, através das emissões das energias, né, emitidas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas emoções. Essas energias, elas se unem e se associam. Porque a ciência, a doutrina já nos trazia essa informação, e a ciência hoje, ela já comprova, né, que tudo no universo é energia. E a energia, ela vaza, não tem como você reter ou deter uma energia. Ela passa, e quando ela passa, ela se encontra, porque nós estamos emitindo energia, estamos ao lado do outro também que emite. Então, essas energias se associam e se fortalecem. Então, somos seres, como eu já falei, sociais e associados constantemente.
Isso lembra muito aquelas coisas quando nós somos adolescentes, né? Que a gente acaba se afinizando por pessoas que pensam da mesma forma que a gente, se vestem da mesma forma que a gente. Tem algumas características que nos unem, né? Então, com certeza. E é muito mais profundo do que simplesmente um vestuário, uma afinidade musical ou uma afinidade de determinadas ações. É muito mais complexo que isso, né? Porque assim, nós acreditamos que essas associações que criamos aqui, né, na Terra são reflexos dessas associações inerentes à nossa natureza, né, que são associações energéticas, que pelo fato de não vermos, né, de nossos sentidos não perceberem, não quer dizer que não existam, muito pelo contrário. Né, hoje a gente já pode, através, né, de meios apropriados, comprovarmos a existência de energias que nos são ainda invisíveis, inaudíveis, impalpáveis, né? E é legal isso porque muitas vezes é aquela coisa que a gente conversa com as pessoas, nossa, parece que eu já te conheço, não sei da onde, né? Parece que você já é meu amigo, meu companheiro há muitos e muitos anos, a gente acabou de se conhecer. Na verdade, isso vem de vidas passadas também, né? São associações, vínculos, afetividades que já vêm se perpetuando no decorrer das nossas vidas, das nossas existências, né? E cada oportunidade que a gente tem de se reencontrar é uma grande festa, né? Isso, e a gente percebe, fala-se até no sexto sentido, né? Porque nós temos 5 sentidos, e às vezes esses 5 sentidos nossos não percebem isso. Mas esse sexto sentido percebe, tem essa percepção, né, de que nós estamos ao lado de pessoas que amamos, que nos sentimos bem, e os próprios ambientes também, né, Sidney? Esse esclarecimento que a doutrina nos traz, né, através de Emmanuel, é um esclarecimento assim para nós termos cuidado com os ambientes que frequentamos, né, com as palavras que proferimos, com os sentimentos, né, que sustentamos, que alimentamos em nós, com as emoções que nos deixamos dominar, porque tudo isso tem um reflexo, tem uma consequência, né? E a consequência ela pode ser benéfica, como pode ser prejudicial, dependendo, né, da qualidade dessas emanações. Isso é interessante que a religião ela entra muito nisso, né, no sentido de modificar o nosso tipo de pensamento, nossas atitudes para melhor. A religião ela traz uma nova possibilidade, uma nova ferramenta da gente poder modificar esse rumo, aprender associações novas, né? Formarmos grupos de afinidade de amigos com vibrações diferentes, com posicionamentos diferentes e principalmente posicionamentos melhores, né? Voltados ao bem, voltados à caridade, voltados ao amor. A religião traz muito esse caminho no sentido de reformularmos nossos pensamentos e nossas condutas, porque também existem as associações familiares. E eu gostaria que, Sônia, fala um pouquinho para nós sobre as associações familiares, qual que é a importância delas e quais os vínculos e as complicações que isso gera nas nossas vidas. Então, uma das grandes revelações, né, que a doutrina nos traz é que somos espíritos imortais. Né? Nós sobrevivemos à morte do corpo físico, do corpo biológico, e continuamos vivendo, continuamos a nossa trajetória. E como nós continuamos vivendo, e numa existência não nos é possível, né, nós aprendermos tudo o que precisamos aprender, né, para nos tornarmos espíritos de luz, porque somos criados simples e ignorantes, e o conhecimento ele se vai dando gradativamente através das nossas reencarnações. Então Deus, nosso Pai Criador, quando ele criou, né, a necessidade de 2 seres se unirem para dar vida a um novo corpo, porque na realidade nós não nascemos no berço e não morremos no túmulo, né, nós espíritos já vivemos de outras existências, né, mas o corpo físico, para nós estarmos aqui encarnados, nos é dado justamente pela união de 2 seres, né, que é o pai e a mãe, que é onde começa realmente a família. E essa proposta familiar, né, que Deus nos dá, é justamente de nós nos reconciliarmos, nós criarmos os laços de amor entre nós. Porque os laços de amor, uma vez criados, jamais serão quebrados. São laços eternos, os laços de amor. Mesmo que a gente passe várias existências sem nos reencontrarmos, aquele laço de amor, uma vez criado, ele continuará unindo essas pessoas, né, associando essas pessoas através desse amor. Então, quando nós não conseguimos manter, né, esses laços de amor entre nós, familiares, nós estamos perdendo, assim, na realidade, uma oportunidade, né, de criar afeto num desafeto passado.
Porque como nós ainda somos muito ignorantes, nós temos assim uma tolerância muito pequena ainda perante, né, os limites uns dos outros. E isso nos faz com que a gente brigue, com que a gente se desarmonize um com o outro, né? Com que não aceite a posição do outro, não aceite o pensamento do outro, porque a gente não entende ainda que todos nós estamos em evolução, né? Em progresso espiritual, e que o momento de vida de cada um nos faz termos conceitos, pensamentos, sentimentos relativos àquele nosso grau de evolução. Então, as famílias, elas são criadas com esse propósito, de com aquela diferença, né, que existe entre aqueles seres que formam, criar-se esse laço de amor, que é um laço eterno, que vai estar sempre associando ao bem esses seres que ali conviveram. E como que a gente pode trabalhar esses laços, Sônia? Como é que a gente pode criar esses vínculos, essas associações positivas? Então, Emmanuel nos fala que nós devemos, até no finalzinho aqui da reflexão, ele fala assim, que se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Então, a principal questão aí é com que nos afinamos, né? Quem eu escolho, o que eu estou escolhendo nesse momento? Jesus falou, vigiai e orai, porque nós devemos sempre estarmos vigiando os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Não podemos negá-los, porque não adianta negar, eu não sinto raiva, eu não tenho ciúme, eu não tenho inveja, porque isso tudo é inerente à nossa humanidade, à nossa condição espiritual. Mas é importante que a gente, consciente do que estamos sentindo, tenhamos vontade de transformar esses sentimentos, e isso é capaz com a reforma íntima, né? A doutrina o tempo todo está nos convidando, né? Nos convocando para essa reforma, para essa transformação. Então, a prática do bem, o perdão que Jesus, né, nos trouxe, né? Perdoar 70 vezes 7, quer dizer que é um número infinito. Por quê? Porque, na realidade, quando nós formos mais evoluídos, nós vamos aprender que nós não temos que perdoar, porque nós não precisamos nos sentir ofendidos. Nós podemos escolher aceitar aquela crítica como um passo para um crescimento, ao invés de nos sentirmos ofendidos. Então, se nós não nos ofendemos, não teremos que perdoar. Mas Jesus já sabia da nossa situação atual, então ele pediu que nós perdoássemos 70 vezes 7. Quer dizer, que perdoássemos sempre as ofensas. Porque, na realidade, aquele que nós consideramos ofensor, muitas vezes são professores, que estão nos ensinando a forma correta que deveríamos estar agindo. Os amigos, às vezes, não conseguem nos passar, né, essa ressalva, não consegue nos passar esse recado, olha, não está indo bem aí, muda isso daí. Mas, às vezes, aqueles que são os nossos desafetos, entre aspas, né, eles conseguem nos falar claramente em que estamos errando, às vezes incorrendo naquele erro muitas vezes. Então, é sempre assim, um alerta para nós, né, já que estamos associados por afinidade. Emmanuel também nos fala, abre aspas, que na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então é como sintonizarmos uma estação de rádio, né? Hoje aqui, quando sintonizamos, né, a Correio da Serra, a estação do Correio da Serra, ela tem uma frequência e nós também emitimos uma frequência vibratória. Então, quando nós emitimos uma frequência vibratória de amor, nós vamos nos associar a todos aqueles que estão também naquele momento emitindo essa mesma frequência e formamos uma corrente muito grande. Por isso que eu falei, né, que as associações são para nos fortalecer, porque nos fortalecem mesmo. Eu estava até comentando com o Sidney aqui antes do programa entrar no ar, que às vezes a gente não acredita que foi capaz, né, de tão grandes feitos. Nossa, como que eu consegui isso? Mas, na realidade, nós nunca estamos agindo sozinhos. Nós estamos agindo, às vezes nós somos só o instrumento, mas nós estamos agindo, sabe, com milhões de emissões, né, energias que estão ali voltadas, colaborando conosco para aquele feito. E, infelizmente, da mesma forma acontece quando nós também estamos em desequilíbrio. Quando nós
nos afinamos com energias desequilibradoras, com as nossas sombras, essas sombras também se fortalecem. E aí é muito comum nós observarmos assim proporções que às vezes uma pequena discussão toma, que depois a gente nem entende. Nossa, mas por que uma coisa tão boba, né? Aconteceu uma coisa tão simples e de repente tomou um vulto. Porque não foi só aquela situação ali presente, foram todas as emanações que estão vibrando na mesma frequência naquele momento, que se associaram e que deram continuação àquele acontecido que nós começamos. Então, Emmanuel fala, abre aspas, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. E é muito comum, quando nós estamos começando a estudar a doutrina dos espíritos, acharmos que todas as influências ruins vêm dos espíritos desencarnados, né? Que são os processos obsessivos. Mas Emmanuel nos explica aqui que nós também nos conectamos, né, com as emanações dos espíritos encarnados, quando eles também estão com emanações de desequilíbrio. Mas nós é que começamos. O nosso livre-arbítrio está aí. Nós não somos livres para nos separarmos, porque nós fomos criados assim, unidos, né? Conectados uns aos outros, como eu já falei, como nós de uma mesma rede. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolhermos a qualidade dessas emanações, a quem vamos nos associar. E ele continua aqui, olha, estamos invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Quer dizer, se eu estou numa vibração positiva e alguém me emite uma vibração desequilibradora, eu não vou me associar a ela, porque a minha emissão positiva vai neutralizar essa emissão e, às vezes, até influenciar positivamente nessa emissão, nesse pensamento, nessa atitude, nessa emoção do outro. Então, a nossa responsabilidade, né, de nós estarmos sempre assim, pensando positivamente, agindo positivamente, sentindo positivamente, tentando assim aliar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, para que a gente possa sempre ser instrumento de bem. E é interessante o que você falou, Sônia, porque assim, como que a gente consegue entrar nessa sintonia? Porque hoje é muito comum, você recebe algumas agressões verbais, ou você vê alguma coisa, uma postagem na internet que você não concorda, e aquilo te desequilibra, te revolta. A gente está vendo isso muito nesse momento que o Brasil está passando, de efervescências políticas, morais e personalismos, que as pessoas se acham no direito de ser o dono das verdades, e com isso instila-se ódio, mágoa, rancor. Como que a gente consegue quebrar essa sintonia negativa que muitas vezes a gente acaba sendo alimentado inconscientemente? Então, a oração, Sidney, é o grande aliado, né? A oração para nós é um grande aliado, porque a oração, ela nos permite entrar em sintonia. Agora a gente entende melhor, né? O que é entrar em sintonia com Deus, com o nosso Pai Criador, com os espíritos de luz, com nossos anjos guardiões, com Jesus, nosso irmão maior, que são seres que estão sempre emanando, né? Como nós falamos, que a energia vaza, então estão sempre emanando essas energias de amor, de bondade, de perdão, de tolerância, de compreensão. E como somos seres influenciáveis e influenciadores, nós, ao recebermos essas emanações, ainda mais emanações assim tão poderosas, né, vindo desses seres, é como que imediatamente, é como se fosse assim uma ducha de água fria jogada num fogo. Nós nos transformamos e nós percebemos, nós podemos perceber essa mudança em nós, né? Nós percebemos isso claramente quando nós estamos assim, às vezes em desequilíbrio por alguma razão que nós estamos aprendendo, né? A nos protegermos, né, com a oração, e nós aí lançamos mão desse recurso, oramos, né, sintonizamos com o nosso Pai Criador, e nós percebemos que a energia em nós muda. O passe também, né, que tomamos nas casas de oração, ele tem esse propósito também, de naquele momento, aquela pessoa receber aquela energia que está vindo a hospitalidade maior para ela, para fortalecê-la, para revigorá-la, para equilibrá-la, né? E ela sai dali realmente diferente, né? Até as próprias casas de oração mesmo, como as igrejas também, né? Como os templos, né? Que ali todas as emanações são de orações. É muito comum
nós observarmos os jardins das igrejas, que as flores dão assim, com uma radiância, com uma plenitude maravilhosa. Por quê? Porque as energias, emanações que aquelas plantas recebem são de oração, são de amor, são de perdão. Então, essas emanações também a nós nos influenciam assim de forma positiva. Então, nós precisamos aprender a lançar mão desses recursos que estão aí, que são de graça, né? A gente não paga nada por eles, né? Eles estão aí disponíveis para nós. É só nós queremos usar do nosso direito, né, de espíritos imortais, de recorrermos a esses processos, a essa ajuda que nos é oferecida a todo momento. Sônia, por que tem pessoas que não conseguem viver em coletividade? Por que tem pessoas que preferem viver reclusas, muitas vezes viver até como eremitas, né, longe de tudo e de todos? Por que acontecem esses distúrbios? O que leva a pessoa a isso? Na verdade, é a ilusão, né? A ilusão de poder estar sozinho, que na realidade não acontece. Mesmo essas pessoas, né, que escolhem, né, que eu acredito que nem estão escolhendo de uma forma saudável, né, viverem sozinhas, estão associados a muitos, né? Normalmente, essa associação, na maioria das vezes, não é uma associação benéfica. Porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do olhar do outro, nós precisamos do toque do outro, nós precisamos da fala do outro. Ninguém faz ninguém crescer, mas ninguém cresce sozinho. Nós precisamos do amor um do outro para podermos viver em equilíbrio. Então, essa necessidade de isolar-se é, na realidade, uma associação mental, né? Que essa pessoa, em algum momento da sua vida, criou e que, como Emmanuel nos fala, né, se juntou a muitas outras e fazem ela acreditar que ela não precisa de ninguém, né, que ela está melhor sozinha, fazendo o que quer, não tendo que dar satisfações da sua vida, nem tendo que lidar com ninguém, né, nem ter que compreender, ter que respeitar, ter seus limites. Então, ela acredita que realmente ela está melhor sozinha. Mas, na realidade, fora algumas exceções, né, de seres mais iluminados, né, que realmente fazem esse tipo de escolha com outros propósitos, né, não é uma boa escolha a solidão. Hoje em dia, nós estamos assim, vendo vários projetos, né, várias associações, né, sociais, em prol de não deixar o idoso isolado, porque a tendência é, quando ele percebe que não está sendo aceito, ele isolar-se. E isso não é bom, porque vai entrando no processo até de depressão, porque nós precisamos, né, dessa companhia, dessa associação física mesmo, enquanto estamos encarnados, precisamos dessa associação física uns dos outros. Emmanuel nos fala, né, que em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Por isso que eu respondi dessa forma, que não estamos sozinhos nunca, né? Mesmo quando pensamos que estamos. E nós, espíritos imortais, quando estamos encarnados, estamos associados ao nosso corpo físico. Quando esse corpo morre, nos desprendemos e seguimos nossa trajetória evolutiva, nosso caminho. Por isso nós espíritas chamamos de desencarne ao invés de morte, porque continuamos vivos. O corpo se desprende, o corpo assim acaba com aquela coesão biológica, né, daquele momento que dava aquela forma. Então o espírito se desprende, mas nós continuamos vivos, porque nós somos esses espíritos, né? Então, nossos pensamentos, sentimentos, emoções são emissões da alma que se manifestam no corpo, porque a doutrina veio nos ensinar isso, que nós somos espíritos passando por experiências físicas. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. E quando nós perdemos, né, entre aspas, esse corpo, porque na realidade ele nunca foi nosso, né, ele é um empréstimo, uma aquisição um empréstimo de Deus para que possamos encarnar. Então, quando nós perdemos essa associação com esse corpo físico, nós continuamos a nossa trajetória. E quando estamos encarnados, nós espíritos emanamos, né, esses sentimentos, esses pensamentos, essas emoções,
Porque nós, dentro da medicina, estuda-se que o cérebro é um dos principais órgãos do corpo humano. E é realmente, né? O cérebro comanda todo o corpo humano. Só que o cérebro é um órgão através do qual, é um instrumento através do qual o espírito se manifesta. E dentro do cérebro se localiza uma glândula pineal, que é uma glândula sensorial que transforma as emissões em sensações, em reações físicas. Então, como podemos perceber se as nossas emanações, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos estão em equilíbrio? Pelas sensações que esse corpo nos traz. Quando essas emanações são positivas, são emanações de luz, nós nos sentimos bem, sentimos uma coisa agradável dentro do nosso peito, sabe? Sorrimos, somos gentis, somos amáveis uns com os outros, porque isso é a nossa natureza íntima. Esse é o que verdadeiramente somos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. E nosso Pai é de amor, de misericórdia, de justiça. Então, nós, na nossa natureza mais íntima, somos esses seres gentis, educados, amorosos, tudo dentro do nosso limite, né, do nosso conhecimento. Mas somos, podemos amar, nos deixarmos sermos amados, mas quando nós não estamos em desequilíbrio, nós não conseguimos. Aí nós nos tornamos violentos, nos tornamos agressivos, nos tornamos irritados. Por quê? Porque essas emanações que estamos, né, associados são emanações que nos irritam, que nos desequilibram, que nos aborrecem. Eu, uma vez, brigando com meus filhos, eu me olhei no espelho e realmente eu não me reconheci. Eu estava uma pessoa completamente transformada. A minha fisionomia era uma outra fisionomia. E isso, depois, estudando a doutrina, eu pude entender por que essa transformação assim, né, que ocorreu na minha fisionomia. Era uma transformação que estava ocorrendo em todo o meu corpo físico. E é muito fácil a gente observar, né, uma sudorese que dá no momento de irritabilidade ou de ansiedade, um ataque cardíaco, que o coração fica mais acelerado, uma agonia que dá, né, que as pessoas, hoje é muito comum a depressão dar, a síndrome do pânico, que é uma agonia que dá aqui na área do peito, né, próximo ao nosso coração, esse chakra cardíaco. Então, são assim, sintomas que podem nos ajudar a nos trabalharmos, né, nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos e nas atitudes. Uma vez que não tem como agirmos sozinhos, né, já está aqui explicado, né, que foi determinado pelo nosso Pai quando nos criou, estamos associados uns aos outros, podemos escolher que tipo de associação, qual a qualidade de associação que queremos ter. É interessante, Sônia, voltando só um pouquinho nesse sentido, do que eu falei da solidão, é comum em determinados momentos da nossa vida nós queremos ficar um pouco sozinhos, isolados, até para refletir as situações que nós estamos vivenciando. Sim, claro. É completamente diferente daquelas pessoas que viram reclusas anos, né, somem do convívio de familiares, de amigos, se embrenham em florestas e grutas e vivem como eremitas. Quer dizer, como acontece hoje no Japão, tem uma síndrome enorme de pessoas que não saem mais do quarto, do apartamento durante 10, 12, 15 anos. Eles até dão um nome específico para esse tipo de pessoas. E aí tem um grupo de voluntários que vão e deixam comida na porta, essas coisas, para poder essas pessoas sobreviverem devido à depressão tão profunda, às frustrações tão profundas, materiais que as pessoas vivem. Então é diferente, né? Você ter um momento de solidão, de reflexão, para reposicionar, reavaliar a situação que nós estamos vivendo, de uma situação extremamente complicada, que seria esses isolamentos perpétuos, vamos dizer assim, ou muito longos, né? E é interessante também, Sônia, a gente vê as associações criminosas, as associações voltadas ao mal. E como que a gente pode vibrar, orar para que essas associações se desfaçam, se desmantelem, que essas pessoas possam reformular os conceitos de vida, ou que possam receber um pouco da luz do Cristo em seus corações para voltarem um pouco ao seu condicionamento, a uma situação normal de sociedade, e não viver da forma como eles vivem, da brutalidade, da animalidade, da selvageria, que é de prejudicar o próximo, né? Então, Sidney, como nós já colocamos, né, a oração de intercessão, né, que nós aprendemos que tem um grande poder, que é orar pelo outro.
E sabermos, né, que da mesma forma que nós recebemos as influências de todos que estão conectados a nós, os outros também vão receber as nossas influências. Tanto que a gente aprende que quando um culto do lar está sendo realizado, né, numa casa, que aquele grupo familiar está orando, né, está agradecendo a Deus, estão aprendendo, orando por todos que sofrem, aquela luz que é emitida muitas vezes é aproveitada pelas equipes de socorro como energia de curativo para os que estão, às vezes, sofrendo acidentes, os que estão, assim, em situações espirituais muito fragilizados, né, muito adoecidos. Então, a importância, né, da nossa vida, né, de consciência de que como podemos estar atuando. Meu filho uma vez me falou, e eu sempre cito esse exemplo, né, que um grito de raiva meu, uma atitude de raiva, um sentimento de raiva minha, pode ajudar alguém a apertar um gatilho. Isso é verdade, né, pelas associações. E da mesma forma que uma oração de amorosidade, um pensamento, um sentimento, a gente, né, vibrar mesmo amorosamente por aqueles que a gente sabe que estão vivendo situações de desequilíbrio, porque interessante, antes quando eu via assim às vezes uma pessoa brigando com outra, eu tinha compaixão da, entre aspas, vítima, porque eu achava, coitada daquela pessoa, o outro está brigando com ela. Depois que eu fui aprendendo o quanto o mal nos faz mal, eu tenho compaixão das duas. Porque não existe vítima em algoz. São duas vítimas naquele momento, de pensamentos e de sentimentos desequilibradores. Porque aquele que está brigando está se prejudicando tanto mais do que aquele com quem ele está brigando. Porque se aquele com quem ele está brigando não aceitar, resolver não aceitar, né, as suas ofensas, ele vai sair dali da mesma forma. Mas aquele que brigou, né, é como a gente aprende, sempre que a gente vai jogar lama em alguém, a primeira mão que suja é a nossa. Da mesma forma, sempre que a gente vai ajudar alguém, acender uma luz para alguém, o primeiro a ser iluminado somos nós. Então, por isso que a doutrina sempre reforça isso, né? Que praticar o bem é o bem maior que nós podemos ter para a nossa vida. Por isso que a doutrina fala que fora da caridade não há salvação. Porque a salvação nos termos de consciência, né, de sabermos que somos filhos de Deus, que fomos criados por Deus, nosso Pai de amor e bondade, essa consciência nos faz buscar o que é melhor para nós. E a prática do bem, da caridade, do perdão, do amor ao próximo, né, como Jesus falou também, onde estava contida toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu pensamento, de todo o seu coração, de toda a sua vontade, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa prática do bem, nós praticando o bem, sabendo que essas emanações saem de nós, mesmo que nós não tenhamos a intenção de ajudar, já estaremos ajudando. E é importante também a gente saber que nós nunca estamos sozinhos, né, como a Sônia falou. Então, sempre tem amigos espirituais, espíritos familiares que querem nosso bem, que querem nos ajudar. Então, a gente procurar voltar através da prece, ou procurar uma religião, novamente, como reforçando isso, para que possamos mudar o rumo das nossas vidas. Se nós não estamos felizes, se nós não estamos se sentindo frustrados, né, um vazio muito grande dentro de nós, que nós possamos ambientes saudáveis, pessoas positivas, que possam nos auxiliar a mudar o rumo da nossa vida, né? Auxiliar para que a gente possa nos melhorar. Com certeza. E você convivendo com pessoas que estão com o mesmo objetivo, de querer mudança para melhor, de querer um fortalecer o outro em momentos de dificuldades, e ter pessoas que a gente segue como exemplo, que falam, pô, essas são pessoas de bem, eu vou tentar seguir o exemplo dela, vou modelar o exemplo dela, vou copiar o exemplo dela. Então são formas que a gente acha de tentar modificar o rumo da nossa vida se a gente não está satisfeito com ela, né, Sônia? Depende só de nós. Só depende de nós e do ambiente que nós vivenciamos, né? Do ambiente que nós queremos viver. Nós não vamos encontrar paz dentro de um boteco bebendo bebida alcoólica. A gente vai encontrar paz muitas vezes dentro de um ambiente religioso ou numa região de natureza, onde a gente possa ficar vivenciando aquele ambiente de paz e harmonia. Muitas vezes aquilo ali nos ajuda a modificar o rumo das nossas vidas, né? Refletir sobre o que nós estamos querendo para nós aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra. Que tipo de ambiente que nós queremos para nós? Que tipo de ambiente eu quero criar meus filhos? Então é importante a família, nesse contexto, né, de procurarmos um ambiente saudável, né? Pessoas saudáveis ao nosso redor também. Com certeza, e principalmente esse ambiente interno, né? O que nós
que qualidade de energia, né, que estamos percebendo, né, que estamos construindo, né, emitindo, né, a partir de nós. E aqui, só terminando o pensamento de Emmanuel nesse livro, ele fala, né, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas, como você estava falando, né? Depende de nós. Se nós começarmos, nós vamos ter muitos que vão colaborar conosco. E ele finaliza: estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Fantástico. Realmente, né? Estaremos muito bem acompanhados, né? São nossos anjos de guardas, né? Nossos espíritos amigos Com que certeza. nos fortalecem. Uhum. E que querem o nosso bem também. Com Então, certeza. torcem para que a gente modifique o rumo das nossas vidas, né? Torcem para que a gente acerte mais do que erre, ou pelo menos evite errar quando a gente percebe que aquilo já está se tornando um erro, que a gente consiga refazer aquele caminho, né, para não continuar nele. Porque esse é nosso objetivo aqui, a evolução. Aprender a amar. Aprender Mas a amar. tudo é expediente para que isso aconteça, né, Sidney? Com certeza. E o exemplo dos amigos, o exemplo do nosso grupo de convivência, nossas associações, elas refletem muito isso. Com né? certeza. Se nós estamos num ambiente onde só tem confusões, então aquela associação não é legal. A gente tem Nós precisamos melhorar, né? Alguma coisa ali não está funcionando como deveria, né? É um grande sinalizador, né? E é interessante, então, a gente, terminando aqui, agradecendo a Sônia por essa participação. Eu agradeço. Espero que volte várias vezes aqui conosco. Agradecendo ao Fred, que está aqui na nave, comandando a cabine do Seara Espírita, e também ao Domingos, que está chegando para assumir seu posto. E nós vamos terminar com uma mensagem que ajuda também sobre esse assunto. É uma mensagem de Divaldo Franco, chamada Tua Harmonia. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana abençoado. E lembrando que esses nossos irmãos que comemoramos o Dia dos Finados ontem, eles não morreram, simplesmente eles mudaram de vida, que a vida continua. E assim que nós também alcançarmos a vida verdadeira, que é a nossa morte, do nosso corpo, nós vamos reencontrá-los novamente, desde que nós não apressemos isso de maneiras equivocadas, que ela aconteça naturalmente. Então, um bom final de semana a todos e que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.